A Escada de Jacó, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 5. Manuel Roberto, discreto como sempre, permanecia em silêncio, acompanhando com interesse igual ao meu as colocações de Odilon. Com o intuito de fazê-lo participar do diálogo, gracejei. Manuel, parece que a morte o emudeceu de vez? Não é, Inácio, emendou Odilon. Talvez nós dois é que tenhamos nos tornado mais falantes. Nem uma coisa, nem outra, respondeu o companheiro. Estava meditando em tudo quanto diziam. E qual a sua opinião? Perguntei. Eu não posso deixar de me preocupar e de me sentir responsável. Sinto que, em verdade, não tenho feito nada. Todos nós, Manuel, considerou Dillon, que começamos a acordar para as realidades que transcendem, nos sentimos assim. Inúteis? Sentenciei. Não sejamos tão extremistas, Inácio. Inteiramente inútil, nem o verme o é. Digamos que ainda não tomamos maior consciência do que nos cabe fazer. O que, na condição em que me encontro, eu poderia fazer para mudar o mundo, se não consigo mudar nem a mim mesmo? Objetou o assistente. Concordo e endosso as suas palavras, Manuel, observei. Os nossos irmãos encarnados, mormente alguns companheiros de doutrina, imaginam que, ao deixarem o corpo, se iluminarão de súbito. Ledo engano. Não temos poder espiritual que nos destaque e nos possibilite influenciar decisivamente os acontecimentos. Às vezes, não conseguimos sequer fazer com que alguém nos registre a presença e nos capte os pensamentos. E vale ressaltar, Inácio, que isso se dá com os que se ocupam da mediunidade. Ora, se os dotados de sensibilidade e de fé não se nos mostram tão receptivos, o que dizer dos que bloqueiam qualquer contato conosco? É verdade, Dr. Odilon. No que me diz respeito, comentou o devotado amigo. Várias vezes tentei, numa ou noutra casa espírita, me comunicar. Os médiuns simplesmente me rejeitaram, não tinham cabeça para mim. Pior até do que isso, Manuel. Creio que o Odilon concordará. É quando nos desfiguram os comunicados. Infelizmente, eu já tive que deixar médium falando sozinho. Muitos, à minha revelia, colocaram palavras nos meus lábios. No livro de Jeremias, no capítulo 23, o profeta nos adverte: não queirais ouvir as palavras dos profetas, que vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. Eu não enviava estes profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Ensinamentos atualíssimos, não? Versando sobre mediunidade. Perfeitamente, Inácio. Você não acha, questionei, que os médios vêm perdendo algo da espontaneidade? Em outras palavras, o estudo da mediunidade, mal conduzido e interpretado, não estará colocando os médios numa espécie de camisa de força? A questão levantada por você é delicada, esclareceu o mentor. De fato, tudo que se excede os limites do bom senso é contraproducente. O médium, sem dúvida, necessita de educar, mas se subtrair do espírito comunicante as suas características, pois, caso contrário, o espírito não logrará ser ele mesmo. O fenômeno ganha em disciplina e perde em autenticidade.
Alguns médios sequer permitem que os espíritos sofredores chorem por seu intermédio ou se entreguem a maior desabafo. Logo são censurados, com receio da reprimenda dos doutrinadores ou dos dirigentes da sessão. Ora, como é que proibiríamos o doente de gemer no hospital? Quem toma a iniciativa de procurar o analista o faz com a intenção de se expor. Pois é, Odilon. Eu soube que muitos irmãos de Ideal estranharam o episódio que narrei em Sob as Cinzas do Tempo, referindo-me à bofetada que, através de Modesta, o espírito obsessor me desferiu. Esqueceram-se, com certeza, de que o Cristo foi agredido fisicamente. É claro que não pode e nem deve acontecer. Embora muitos outros doutrinadores merecessem mesmo apanhar, você não acha? O caso em pauta não deve ser atribuído a uma questão de invigilância mediúnica. Se a Modesta não fosse disciplinada, ao invés de um simples tabefe no rosto, eu teria levado uma surra. E olhe que muita gente dos dois lados da vida teria gostado. Tenho sabido, disse Manuel, que em muitos centros os espíritos têm sido proibidos de se expressar, ficam calados o tempo todo, ouvindo o doutrinador. E o doutrinador faz aquele sermão, não é? Ironizei. É uma coisa absurda. Na minha opinião, estão acabando com os médiuns de incorporação e reduzindo a nada as sessões de desobsessão. A mediunidade está perdendo a beleza e a originalidade. Para mim, trata-se de mais uma artimanha das trevas. Se os espíritos que estão por aí resolvessem baixar num centro espírita, ou seja, se faltasse aquela cobertura espiritual imprescindível aos grupos mediúnicos, estabeleceriam uma grande confusão. Faria uma festa, doutor Inácio. O senhor se lembra daquele centro em Uberaba em que os espíritos obsessores acabaram com a sessão, colocando os médiuns a correr? Se me lembro, tivemos que internar o dirigente. Por esse motivo, em matéria de contato com o mundo espiritual, pontificou o Dilon, é necessário que, entre os nossos irmãos encarnados, o bom senso prevaleça. A educação mediúnica é imprescindível. Todavia, espíritos e médiuns não podem ser anulados. Uma coisa é o medianeiro intermediar contatos com espíritos esclarecidos que, inclusive, cooperam, do ponto de vista vibratório, com o seu desenvolvimento. Outra, bem diferente, é entregar-se àqueles que comparecem à reunião necessitados de tudo. De alguns recebemos, a outros devemos doar, não é assim? Observou Manuel Roberto. Sem dúvida, a reunião mediúnica bem orientada e produtiva não é aquela em que impera o rigorismo disciplinar. É uma questão delicada, mas os grupos devem estar atentos a ela. Como o assunto é complexo, não é, Odilon? Difícil de o abordarmos sem que não sejamos rotulados de tolerantes demais ou de antidoutrinários. Mas voltemos, Inácio, ao que estávamos tratando inicialmente. O Manuel ia dizendo sobre essa sensação de inutilidade. Os nossos irmãos encarnados esperam tanto de nós e é porque, considerei, não fazem uma ideia precisa da luta que enfrentamos. Creem, mesmo muitos espíritas, que tudo podemos e que, deste outro lado, nos movimentamos com facilidade. Não sei, doutor, se nesse sentido seria interessante dizer-lhes toda a verdade. Talvez seja melhor que continuem pensando o que trazemos nas mãos, a solução de todos os problemas.
Não, Manuel, não devemos incrementar o fanatismo. Mesmo que nos custe muitas críticas, devemos ser sinceros. Os nossos irmãos precisam saber que o mundo espiritual não é o que eles pensam ou imaginam. Em certos aspectos, é melhor que continuem por lá, enquanto puderem. No corpo, ainda desfruta-se de regalias que, por aqui, desaparecerão completamente. Não é mera figura de retórica a questão de o desencarnado experimentar indefinível sensação de insegurança. Sem o seu maior ponto de referência, que era o corpo da carne, ele se sente perdido, sem nome, sem títulos, sem, afinal, qualquer valor a que se agarrava no jogo das convenções. A sós consigo mesmo, e com suas próprias obras, pontificou Odilon. São a caridade e o real conhecimento que nos valem unicamente. Os espíritas, nossos companheiros, necessitam deixar de pensar que o mundo espiritual seja um grande nosso lar. Os espíritos superiores não constrangem a humanidade, falou o instrutor. Por exemplo, em respeito ao livre-arbítrio humano, eles não pressionam as decisões de natureza política que, quase sempre, são tomadas de maneira equivocada, em prejuízo da coletividade. As orientações básicas de que o homem carece para acertar já se encontram há séculos materializadas nas páginas dos livros das religiões mais influentes. O homem, todavia, permanece na expectativa de algo miraculoso. O prodígio de ordem exterior pouco faz em prol de nossa renovação íntima. O fenômeno para os olhos, às vezes, não passa de alucinação para a mente. Após ligeira pausa, Odilon prosseguiu. Temos notícias de que os espíritos que de mais alto se preocupam com o destino da humanidade têm tentado se aproximar, em vão, dos líderes políticos das grandes nações.